Tiago capítulo 2, versículo 26. Todo mundo achou aí? Amém? Vamos ler, em nome de Jesus. Vamos ler. Daqui a pouco volta aqui o multimídia, voltou já. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Me dá aqui, Martinho, pode deixar aqui comigo. Deixa aqui em cima. Isso. Eu abaixo aqui. Pronto. Ó, o pessoal do Pix sobe logo, por favor. Não fica conversando aí não, tá? Por favor. Isso, sobe logo. Vamos lá. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Vamos orar? Eu queria que você orasse, para que o Senhor quebrantasse teu coração nesse momento. Porque é o seguinte, meu irmão, se você não pedir para o Senhor, para o Espírito Santo quebrantar o seu coração nesse momento, eu posso falar o que eu quiser aqui, eu posso plantar bananeira, eu posso fazer o que eu quiser, você não vai entender a palavra de Deus, e ela não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Então eu queria que você, nesse momento, você também em casa, nós vamos orar, e eu queria que você pedisse para que o Senhor transformasse o teu coração em uma terra fértil para a palavra de Deus nesse momento, tá? Vamos orar? Fecha a sua cabeça, abaixa a sua cabeça aí, fecha teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, eu peço a Ti, Pai, que nesse momento o Senhor transforme o coração de todos esses irmãos e irmãs, esses amigos, Senhor, que estão nos acompanhando, meu Pai, pela internet, pelo YouTube, que o Senhor transforme cada coração em uma terra fértil, Pai. Senhor, tira de nós todo orgulho, toda altivez, toda falta de fé, todo desânimo, meu Pai, tudo aquilo que tem impedido o agir do Teu Espírito Santo na nossa vida. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor haja de maneira poderosa em cada vida aqui, Senhor, de modo, Pai querido, que o Senhor possa transformar cada vida e que as Tuas bênçãos, Senhor, sejam derramadas, Senhor, sobre cada pessoa, Pai querido, em nome de Jesus, amém, Senhor, e amém, graças a Deus. Queridos, quando a gente fala ressuscitando a fé, e a gente pega um texto como esse, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta, é muito difícil da gente pregar sobre isso. Por quê? Porque a reforma protestante, nós que somos protestantes, a reforma protestante, feita por Martinho Lutero ali no século XVI, ela começou justamente por conta da questão da fé e das obras, e ela se espalhou nesse sentido. Para vocês terem uma ideia, o texto base que Lutero usou para propagandear as ideias da reforma protestante é um outro texto do apóstolo Paulo, lá de Efésios, versículos 2 e 8, Efésios 2, versículos 8 e 9, que fala assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Não por obras, para que ninguém se glorie. Mas aqui, Tiago, no capítulo 2, versículo 26, está dizendo claramente que a fé sem obras é morta. E mais, Tiago chega a dizer algo que parece contrário àquilo que o apóstolo Paulo está falando, e ele diz assim:
Do que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Então nós vemos aqui uma aparente contradição. Nós vemos aqui um aparente paradoxo. Paradoxo é uma falsa contradição. Preste bem atenção, a Bíblia nunca se contradiz, meu irmão. E se nós lemos algo na Bíblia que parece que está se contradizendo, na verdade o que está acontecendo é que nós estamos entendendo errado. Então, apesar da Bíblia não se contradizer, ela tem algumas aparentes contradições, que os ignorantes vão dizer que a Bíblia se contradiz, porque não conhecem a palavra de Deus. Presta atenção aqui comigo, tá? Se você não acompanhar aqui, não prestar atenção, você vai se perder todinho. Você tem que prestar atenção. Paulo, quando diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, presta bastante atenção. Paulo, ele saiu de um meio, que era um meio extremamente religioso, um meio em que você tinha lá os fariseus, e os fariseus eram pessoas que seguiam a lei ao pé da letra, eram pessoas que seguiam muitos detalhes da lei, porque eles acreditavam que eles eram salvos, porque eles eram descendentes de Abraão, e porque seguiam a lei. O que Paulo diz, na verdade, é que a salvação é por meio de uma pessoa, na fé, na pessoa de Cristo. E ele está focando o tempo todo nisso, para quê? Para tirar um pouco aquele peso que havia sobre a religião, na religião e sobre a questão da lei. O que ele estava dizendo é que você pode ter todas as obras que você quiser, que você pode fazer muitas coisas boas, que você pode ter um comportamento exemplar, que você pode ajudar muita gente, mas que se você não tiver a sua fé em Cristo, de nada isso adianta. Mas Paulo também complementa. A inspiração que o Espírito Santo dá a ele, complementa dizendo no mesmo texto, em que ele fala que nós somos salvos pela graça por meio da fé, ele vai dizer que a verdade nós somos salvos pela fé, mas que nós somos salvos pela fé, pela graça por meio da fé, para fazermos as obras, lá mesmo, em Efésios 2, versículos 8 em diante, e eu vou colocar tudo, vai ficar menorzinho, mas para que vocês entendam, ele fala assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A gente pega até aqui, mas o apóstolo Paulo continua, e ele fala assim: porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, não há contradição nenhuma entre Paulo e Tiago, não há contradição em dizer que a fé sem obras é morta, e que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Tiago diz a mesma coisa que Paulo está dizendo, só que de uma maneira que com ênfase diferente. Ele fala: a fé sem obras é morta. Tudo isso, querido, está em consonância com aquilo que o próprio Jesus ensinou. Jesus falou muito sobre fé. Se você ler os evangelhos, você vai ver Jesus falando o seguinte: vai, a tua fé te salvou, vai, a tua fé te curou, vai, seja conforme a sua fé. E ele o tempo todo está falando isso. Lá em João capítulo 9, 44 e versículo 5 fala assim: enquanto é dia, olha o que ele fala, o mesmo que falou muito sobre fé, ele diz: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo,
sou a luz do mundo. Então olha o que Jesus fala: precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Perceba que ele está falando no plural. Precisamos, quem? Todo aquele que cresce nele e que fosse um seguidor dele. Então, essa separação de fé e obras não é bíblica, é satânica. Essa discussão que muitos têm sobre a contradição entre fé e obras não é bíblica e é satânica, porque eu separar a fé das obras, de nada me valerá minha fé se eu assim fizer. O cristão precisa entender que a fé que ele possui precisa se materializar nas obras. É verdade. Caso a fé não se materialize, é justamente essa fé que Tiago está chamando de fé morta. Então, cada um de nós deve estar atento para que a nossa fé não esteja morta, para que a nossa fé esteja viva. E se a gente hoje perceber que a nossa fé está morta, nós temos que pedir a Deus para que ela ressuscite, para que Ele ressuscite a nossa fé, assim como Ele fez com Lázaro. Mas você deve estar se perguntando: em que aspectos a minha fé pode estar morta? Como assim a minha fé pode estar morta? Porque, querido, presta atenção. Por exemplo, a nossa fé, ela pode estar morta em relação até à salvação. Porque existe uma relação de fé e obras na questão da salvação, sim. Que tipo de fé salva alguém? Qual o tipo de fé eu tenho que ter para que eu seja salvo, para que eu passe a eternidade com Deus? Querido, será que basta eu dizer que eu creio em Cristo? Basta eu dizer, eu creio em Cristo, ou fazer aquilo que nós gostamos de fazer? Levante sua mão e confesse a Cristo nesse momento. Será que basta isso para que alguém seja salvo? Sim, porque se você fizer uma enquete por aí e perguntar quem crê em Cristo, quem crê em Deus, você vai ver que a grande maioria das pessoas vão dizer que creem. Mas se a maioria absoluta das pessoas creem em Cristo, por que a sociedade está da maneira que ela está? Se a maioria das pessoas crê em Cristo, e se você perguntar, todo mundo vai falar que crê, então glória a Deus, está todo mundo salvo, porque todo mundo confessa a Cristo com a boca. Mas que diferença isso tem feito na vida de cada pessoa? E que diferença isso tem feito na nossa sociedade? Outra coisa, então a fé em Cristo é igual pirlim-pim-pim? Basta eu falar, eu creio em Cristo e eu estou salvo? É assim que funciona? Será que é desse tipo de fé que a qual a Bíblia está se referindo? A fé que salva? A fé que Paulo está se referindo? Salvos pela graça por meio da fé? Será que é essa fé? Porque se bastasse apenas declarar que a gente crê em Cristo para nós sermos salvos, então os demônios são todos salvos. Sabe por quê? Olha a lógica que Tiago usa, lá nos versículos 19 e 20. Você crê que existe um só Deus? Amém? Você crê? Muito bem. Fazem muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil, e ele vai desenvolver o raciocínio dele. Espera aí, se basta eu confessar que eu creio em Cristo para que eu seja salvo, então os demônios estão todos salvos, porque eles também creem em Cristo. Mas essa fé não salva os demônios.
Porque as obras que os demônios têm são contrárias à fé e ao ensino que temos de Cristo. Esta relação entre fé e obras fica muito clara quando o apóstolo João equipara o receber ao crer. O apóstolo João, lá no capítulo 1, versículo 12, ele fala assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos que creram, aos que receberam. Percebam que ele está falando aos que receberam, e ele coloca receberam no mesmo patamar de crer. Por quê? Eu costumo dizer no curso Alfa, que o receber, no mesmo sentido de crer, tem a ver com o seguinte: poxa, se eu vou receber a Amanda na minha casa, eu vou no mínimo oferecer um cafezinho para ela, eu vou chegar mais cedo, eu vou botar uma toalhinha de prato diferente. Se eu for na casa da Adriana, eu tenho certeza que ela vai fazer um negocinho gostoso para a gente comer lá, tenho certeza. Ela vai mudar um pouco a rotina. Por quê? Porque eu vou lá, ela crê que eu vou lá. O receber a Cristo, no sentido de ter fé nele, é exatamente isso. Algo muda na minha rotina, algo muda na minha vida. Se a fé que eu tenho não mudar nada na minha vida, acorda aí, gente, acorda aí. Se a fé que eu tenho não mudar nada na minha vida, querido, então significa que a minha fé tem problema, ela é fraca. Eu não creio que a pessoa vai, então eu não mudo nada. Então, receber é materializar minha fé. Uma fé morta não salva, porque simplesmente não é fé. A fé viva modifica as obras daquele que crê. A fé viva modifica a maneira como eu vivo, não apenas para a salvação, mas também para a vida. Porque a fé e obras influencia na nossa vida, na maneira como eu vivo com Cristo. Tudo que fazemos é por fé, meu irmão. Não existe vida com Deus sem que eu viva esta vida com Ele pela fé. Fé viva é fé acompanhada de ação, portanto, acompanhada de obras. Fé morta é teoria. Imaginem que a Bíblia diz o seguinte, Hebreus 11, fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa todos os que o buscam. Mas que fé é essa que sem ela é impossível agradar a Deus? Será que é uma fé que eu só declaro? Eu creio no Senhor. Será que é essa fé que agrada a Deus? Será que é sem esse tipo de fé que eu deixo de agradar a Deus? Querido, uma fé que seja apenas de boca. Vocês acham mesmo que o Senhor se agrada de apenas dizermos que temos fé nele? Falar o que agrada a Deus, elogiar, significa louvar. Louvor, quando nós louvamos, nós estamos elogiando, nós estamos declarando, estamos falando coisas que exaltam o nome do Senhor. Isso é louvor, ok? Isso não é fé. Fé é viver conforme se crê. Fé, então, por isso que a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Aliás, uma das reclamações de Deus com o seu povo é justamente essa. Quando ele fala, por exemplo, em Mateus 15, 7, 8, ele fala assim: hipócritas,
Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Perceba que a fé pode até começar pela boca, mas ela precisa ser realizada na nossa vida. A fé precisa impactar a nossa vida, até na questão da salvação. A gente já falou sobre salvação, mas só para vocês entenderem, fala lá em Romanos 10, versículo 9, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ou seja, se eu confessar com a minha boca e viver como eu confesso. Queridos irmãos, entendam de uma vez que a fé precisa impactar toda a sua vida. Não é uma declaração mágica, não é um pirlim-pim-pim. Fé é certeza naquilo que eu espero. Quando você crê em algo, podem falar o que quiser, você vai continuar. Você tem fé que você vai chegar naquela pessoa, naquela autoridade, vai conversar com ela e ela vai resolver o teu problema. Podem falar para você: não vai jantar, não vai não, pode acontecer, chover, pode fazer o que for, mas você tem fé e você vai rumo àquele propósito e você vai falar com aquela pessoa, porque você crê que ela vai resolver teu problema. Ok? Amém? Você crê. A situação está ruim, meu irmão, você vai continuar a trabalhar, vai continuar a trabalhar duro, esperando e confiando no milagre de Deus. Se teus filhos estão perdidos, você vai continuar fazendo a vontade de Deus e buscando solução de Deus para a sua vida, porque você crê que Ele vai resolver o teu problema. E aí você tem aqueles casos na Bíblia, por exemplo, da viúva que chega no juiz e fica pedindo: atende meu pedido, e ela insiste. Por quê? Porque ela crê que aquele juiz tem poder para resolver o problema dela. Só insiste quem crê. Tem uma coisa que tem acontecido hoje, que é assim, na minha época era assim, né? Você chegava e conversava numa menina, a primeira coisa que você ouvia era não. E você ia dar uma outra insistidinha e ela ia falar não. Se é hoje, a fé dos meninos está tão baixa que eles desistem. Fé baixa. E aí, você vê uma situação hoje que você vê a diferença quando você crê que eu vou conseguir, você insiste, e você ia lá e falava, e você ia lá convidava, e você ia lá cercava, e você ia lá não sei o que, até que você conseguia, ponto. Estou mentindo? Não era assim antigamente? Era ou não era, irmãos? Era, porque você tinha fé, você tinha dificuldade. Hoje está um negócio que é assim, né? É o contrário, né? Tem que vir em mim e insistir comigo para eu poder chegar. Então é complicado. Meu querido, até no ministério é assim. Trabalhar no ministério, trabalhar no reino de Deus é só pela fé. Não é por palavras. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Você trabalha duro, com honestidade, com sinceridade, crendo que Deus está agindo, e que seu Redentor vive, e que no tempo certo, Ele vai se levantar. Sem os olhos da fé, a gente desiste. Você tem mais o que fazer. Sem os olhos da fé, você vai cuidar da sua vida. Sem os olhos da fé, você vai procurar algo mais rentável para fazer. O ato de vocês estarem aqui hoje é fé, é obra,
Você precisa ter fé. Se você está no reino de Deus em busca de reconhecimento, desculpa, nem sempre você terá. Está em busca de valorização, desculpa, você vai ter menos ainda. Vão reconhecer seu talento, seu valor, desculpa, quase nunca isso acontece. Mas se você desistir, por causa das circunstâncias ao seu redor, se o mundo influenciar na sua caminhada, então essa fé que você está tendo não é uma fé viva, é uma fé morta. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, fala assim, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Esse é o conceito da vida pela fé. Apenas continue, meu irmão, continue com as obras de Deus, e no tempo certo, você vai colher. Apenas continue a sua fé vai fazer brotar algo grande, maravilhoso, apenas continue no rumo. Tenho certeza que a primeira vez que o Carlinhos foi lá se candidatar em Jarinu, deve ter ouvido muita coisa. Desiste, cara, sai fora dessa. Deve ter ouvido dentro da família dele. Desiste, para com isso, sai fora, você vai perder seu tempo. Fizeram isso com Jesus, não vão fazer com você? Então, um certo dia, Jesus estava pregando numa casa, chega a mãe e os irmãos de Jesus. Olha, tira ele daí, ele está meio, tantã, tal. Aí Jesus vira e fala assim, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem e obedecem a palavra. Já deu uma neles todos para poder deixar bem claro que a fé que ele tinha era no rumo da cruz e ponto final. Querido, fé não pode ser uma fé teórica, mas a fé que te faz viver. Sabe por quê? Porque lá em Hebreus 10, 38, fala assim, presta atenção, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Então o propósito de Deus para a nossa vida, é que a gente viva pela fé, no rumo da fé, na certeza daquilo que eu espero. Essa é a sina do justo de Deus, viver pela fé. Então, para de falar que você tem fé e passe a viver pela fé. Até para alcançar milagres, é necessário que eu viva pela fé. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que o cristão tem que chegar no momento que dá um basta em algumas coisas. Sabe aquela história de ficar, não dá, não vai, não acontece, não vou. Sabe aquele cristão que não experimenta milagre nenhum de Deus na vida dele, nunca? É fé morta. Não serve para nada. Porque, queridos, até no reino de Deus, a nossa fé tem que andar junto com as obras. Até aqui vocês viram que não tem separação entre fé e obras. A fé vai muito além de confessar, ela vai no sentido da vida. E para experimentar o poder do reino de Deus também é assim. Imaginem Moisés diante do povo, olha a cena, cercado por montanhas, e você parece, é difícil da gente imaginar, mas eu fui nesse lugar. Quando a Bíblia fala que eles estavam cercados por montanhas, e atrás vinha Faraó, você imagina, e praia, eu que sou carioca, eu imaginava aquela praia, assim, gente, mas tem lugar para correr na praia. Até que eu fui lá, e eu vi como que é isso aí. Imagina um desfiladeiro, não mais do que a largura dessa igreja, cercado por montanhas escarpadas, e que você chega no final, aquela praia abre, mas ela é cercada até na beira d'água, de montanhas.
Uma vez lá, a única saída que você tem, ou você pega um barco e sai, ou você volta a pé por esse desfiladeiro. Aí, imagina o exército de Faraó chegando no desfiladeiro, então eles não podiam voltar. Não tinha barco para tirar eles, e eles não podiam subir as montanhas, porque elas eram escarpadas. Com criança, com boi, com tudo, com carroça. Como é que eles iam fazer? E aí, o que você faria no lugar de Moisés, se você estivesse no lugar dele ali? Nessa mesma situação, você oraria? Tem gente que nem oraria, né? Mas você oraria? Amém? Oraria? Quem oraria? Levanta a mão. Amém. Porque só restava a ele isso, não é isso? É isso que a gente pensa. Foi isso que Moisés fez? Foi. E aí o mar abriu? Não. É aí que a gente se engana. Porque se você ler o texto, você não vê o mar se abrindo quando Moisés ora. Você vê Moisés levando uma bronca do Senhor. E o Senhor vira para Moisés, lá em Êxodo 14, e fala assim: desculpa, não é isso não. É isso aqui, ó. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim, Moisés? Diga aos israelitas que sigam avante, erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Cara, você até agora não aprendeu a usar a vara que eu te dei. Você não viu quando tocou no mar, lá no rio Nilo, e ele se transformou em sangue? Você não viu quando eu mandei todas as pragas, quando você usou a vara? Então, para de me clamar e faz alguma coisa. É isso que Deus está falando para Moisés. Use a tua fé, faça uma obra da fé. Mas as pessoas, a gente esquece de colocar nossa fé em prática, meu irmão. Em outra versão, nesse texto, a Bíblia fala assim: por que clama a mim, Moisés? Diga ao povo que marche, siga adiante. Porque se vocês acham que aconteceu igual a Hollywood falou, não foi, meu irmão. Sabe por quê? Porque em Hollywood, ele toca a vara, o mar se abre, e eles passam triunfantemente ali, não é isso? Só que a verdade é que quando eles começam a caminhar, tinha água ainda. E eles começam a avançar, e o mar começa a retrair. E eles começam a atravessar aquilo. Foi diante da ação. Em outras palavras, materialize sua fé. Quer ver? Você está orando, pedindo um trabalho ao Senhor. Jovens aí, nunca trabalharam, tal, estão pedindo um trabalho ao Senhor. E fica orando. Tem uns que nem oram. Eu estou falando dos que oram, pelo menos. Senhor, me dá um trabalho, abre minha porta profissional, me dá um caminho profissional. Mas o cara, quando você fala assim, vai entregar currículo. Ah não, mas estou na pandemia. Olha a contradição. Eu oro a Deus pedindo um trabalho, mas eu não tenho coragem de levar um currículo, sabe por quê? Porque está na pandemia. Que fé é essa? Que é isso? Olha, eu vou até lá falar com ele, e vou levar aquele currículo na mão, em mãos, mas ele está corrido, ele não vai me atender. Cadê sua fé? Meu irmão, em outras palavras, o que ele está falando é o seguinte: por que você clama a mim? Em outras palavras, ressuscite sua fé, que viva de acordo com a sua fé, haja de acordo com a sua fé, ponha a sua fé em ação. Mas eu fico esperando cair do céu, meu irmão.
Eu fico esperando cair do céu. Repare, nada na nossa vida acontece se você não tiver obras da fé. Enquanto você ficar com aquele terreno e você não botar um tijolo nele, sua construção não sobe. Não sobe. Enquanto você não botar o pé na água, o mar não vai retroceder para você passar. Não adianta. Elias viu o fogo do céu cair, uma vitória do Senhor. Nossa, mas Elias, diz a palavra de Deus que ele era homem como nós. Mas quem de nós faria uma obra dessa? Chegou diante do rei Acabe e falou assim: olha, eu faço um desafio. Dos profetas do Senhor, só sobrou eu. Baal tem 450. Reúne os 450 e eu vou sozinho. Chegando lá, vamos montar o holocausto. O Deus que mandar fogo do céu e consumir o holocausto, esse é o Deus verdadeiro. E todos vão ter que se dobrar a ele. Topa! Topo. Reuniu, grande dia, chegou o dia, abriu o holocausto, botou lá o animal, tal. Ficaram os 450 profetas de Baal clamando, de manhã até a tarde, clamando, se degladiavam, se chicoteavam, e Elias debochando, ué, clama mais alto, talvez ele não está ouvindo vocês, e Elias debochando dele. Aí, acabou, conseguiu? Não, agora vamos lá, pegou água, jogou sobre o holocausto, abundantemente, cavou o poço em volta, tacou água, bota mais, obras da fé. E quando ele clamou, o fogo veio e consumiu o holocausto, e 450 profetas de Baal foram mortos naquele dia. Querido, a fé de Elias não ficou só aí. Tem gente que diz que é a fé do tamanho do grão de mostarda que move montanhas. Não é. E é uma loucura que quando você vê o contexto de Mateus, você vê um pai que o filho era endemoniado e ele leva para os discípulos de Jesus, e chegando ali nos discípulos de Jesus, eles não conseguem expulsar. Aí o pai traz até Jesus e fala assim: seus discípulos não puderam. E aí eles falam: mas por que não puderam? Porque a fé que vocês têm é pequena. Ok, ponto. Aí você está falando assim: nossa, precisa de uma fé grande. Aí Jesus vem e fala assim, Mateus 17, 20, ele fala assim: ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro, que mesmo que vocês tenham uma fé pequena, eu vou explicar para vocês, ó. Se a fé que vocês tiverem, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, você sabe o que é um grão de mostarda? Para quem não viu, é você fazer um ponto, pega uma caneta, faz um pontinho no seu dedo. Aquele pontinho é o tamanho do grão de mostarda. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, poderá dizer a este monte: vai daqui, e ele irá, nada lhe será impossível. Perceba a obra aí junto. Veja bem, você pode ter todo o estudo do mundo, você pode ter lido, você que está me ouvindo agora, todos os livros sobre o calvinismo e arminianismo, mas se na hora que cair um demônio, você não virar para ele e falar assim: sai em nome de Jesus, ele não vai sair, porque você tem que ter a obra da fé na sua vida. Cai um demônio e fica assim: Senhor, expulsa, Senhor, abençoa, Senhor. Vai ver o que vai acontecer. Vai ver.
se vai sair. Meu irmão, ou seja, a fé, ela pode continuar sendo pequena como um grão de mostarda. O que não pode faltar é a ação de dizer ao monte: sai daqui e vai para lá. Ou seja, não pode faltar as obras dessa fé. Você está com dificuldade? Você já mandou essa dificuldade sair da tua vida? Você está querendo alguma coisa? Você já agiu pela fé? Já agiu pela fé? Foi lá, falou com quem tinha que falar, mas ele não me atendeu. Insiste. Você precisa construir alguma coisa? Coloca o primeiro tijolo, mas o dinheiro não dá. Começa. Querido, tudo na nossa vida é pela fé. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu lembro do dia, fazendo essa mensagem. Eu estava lendo, porque, veja bem, às vezes os do mundo têm mais inteligência do que os da casa. Eu lembro do dia, morador de São Gonçalo, 19 anos, e o sargento falou assim: preciso de 2 voluntários para ir para São Paulo. Eu era da Marinha, para ir para São Paulo, eu era do Corpo de Fuzileiros Navais. Meu coração se encheu de alegria, e eu falei assim: eu vou. Eu não precisava ir, porque na Marinha tem uma coisa chamada antiguidade. Se ninguém fosse voluntário, os mais novos, o mais novo iria e não tinha escolha. Mas antes de usar a antiguidade, ele pergunta se tem algum voluntário. E eu cria, olha só, hein? Eu cria que eu ia vir para São Paulo, que tudo ia me correr bem e que ia dar tudo certo. Veja bem, quantos hoje saem do Brasil e vão para os Estados Unidos, vão para a Austrália, porque creem que vai dar certo. Se você está pensando em abrir um negócio, se você for no Sebrae, você não abre. Sabe por quê? Porque eles vão colocar todos os tipos de empecilho que tem. Mas se você não tiver escolha, o toco está assim, ó, porque ele entende disso que eu estou falando. O empreendedor, o que ele tem é fé. Eu vou e o Senhor vai me abençoar. Ponto. E se você às vezes não tem nem o Senhor, mas você crê que eu vou lá e vou fazer, e dá certo. O cara nem Deus tem. Meu irmão, fé é certeza daquilo que eu espero. Muitas vezes temos uma fé contrária. Aquela fé que fala assim. Aquela fé que fala assim: eu não vou não, porque não vai dar certo. Aquela fé que é assim: olha, não tem condição, eu não vou, não vai dar certo. Eu não vou comprar aquele carro, eu não vou comprar aquele terreno, eu não vou fazer aquela casa. Eu não vou investir na vida do meu filho. Eu não vou abrir minha casa para ser um PGM, eu não vou ser líder de PGM, eu não vou fazer aquele seminário, eu não vou estudar aquele instrumento, eu não vou, e tem um monte de gente que tem deixado de realizar as obras da fé, porque param pelo meio do caminho. Param pelo meio do caminho. Como você tem vivido a sua fé? De forma teórica, de forma prática. Seja sincero com você hoje. Sua fé está viva ou está morta? A fé sem obras é morta. Então, como você escolherá viver a sua fé a partir de hoje? Sua fé declarada deve transbordar na fé das obras. Na fé refletida na vida,
na fé refletida nas suas atitudes, na fé refletida nas tuas palavras, na fé refletida no serviço aos santos, na fé que te permite trabalhar em prol da vida de alguém, na fé refletida na ajuda que você presta a alguém, na fé refletida no ato de abençoar a todos à sua volta, na fé refletida na coragem que possuímos de agir de acordo com a palavra de Deus, porque vai dar certo. As pessoas têm perdido muito, o povo de Deus tem perdido porque não tem agido pela fé. Aceitam a proposta do primeiro malandro que aparece e vai namorar esse malandro porque não confia na palavra de Deus. Pega a primeira, está frustrado porque não consegue ter um relacionamento com uma menina decente, porque não está firmado na fé em Deus, que tem uma princesa de Deus por aí, em algum lugar, esperando um príncipe de Deus. Quero uma princesa de Deus, mas não me torno um príncipe de Deus. Queridos, não pode ser assim. Quantas coisas temos perdido, quantas coisas temos deixado de fazer, de abençoar pessoas, por falta de obras da nossa fé. Não pode ser assim. Eu sei que talvez eu estou falando para você essas coisas, e você está até aborrecido comigo, porque a palavra de Deus nos confronta, a palavra de Deus bate forte na gente. Eu podia aqui fazer uma pregaçãozinha água com açúcar, eu podia falar algo que mantivesse você na sua zona de conforto, eu podia falar algo que te agradasse. Para mim seria mais fácil, é simples, eu pego lá, bem-aventurados os mansos, porque deles herdarão o reino de Deus, e ponto, é fácil. Eu podia dizer que, olha, creia que você vai ser vitorioso, porque Deus vai te dar a vitória. Sem as obras da fé, você não vai ter vitória nenhuma na sua vida, porque toda vitória implica em luta. Se você não estiver disposto a lutar, não tem vitória, esquece. Mas eu podia fazer como um monte de gente faz, né, pastor Elias? Você vai ser vitorioso, vitória, vitória, que é o que o povo gosta de ouvir. Mas eu seria um mentiroso, e a palavra de Deus diz que ao mestre cabe o maior rigor no dia do juízo. Todos eles vão dar conta. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou dar conta daquilo que eu proferi. Meu querido, reflita sobre isso na sua vida. Todos os heróis da fé foram ousados. Todos os heróis da fé foram ousados. Ousadia. Correram riscos. Quer risco maior do que Abraão? Sai do meio da tua parentela e vai para o lugar onde eu te mostrarei. Deus não falou nem o lugar. Sai do meio da sua parentela, sai da sua segurança, sai do meio da sua zona de conforto, sai e vai, faça uma obra da fé. Você, mas Abraão creu, e isso foi concedido como justiça, foi justificado porque ele creu, tá bom, mas antes de Deus abençoar ele teve que colocar Isaac em cima do altar, e levantar o cutelo contra ele. Obras da fé. De nenhum de nós foi requerido isso,
Mas Abraão foi o pai da fé, mas ele teve que fazer isso. Meu irmão, quais obras você não está fazendo? Que obras precisam ser feitas na sua vida? Com a tua fé pequena, você até hoje chegou aqui e falou assim: aumenta a minha fé. Talvez você chegou aqui hoje falando o seguinte: Senhor, me dá a fé que aquele tem, que aquela tem. Quem disse que você precisa de uma grande fé? Mas aprenda, se tua fé foi do tamanho de um grão de mostarda, faça algo com ela. Faz algo com essa fé. Vamos louvar o Senhor. Esse cântico fala restitui, né? É restitui. Eu queria que, se você puder, fique em pé. Faz desse cântico a tua oração hoje, em nome de Jesus.